Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra que está em Lucas, no capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 14. Que diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então o Senhor enviou o anjo ao encontro dos pastores para que eles fossem contemplar o nascimento de Jesus e levasse também alguns presentes, cada um deles iam levar, presentes para Jesus. E nesse instante apareceu do lado do anjo uma multidão celestial de anjos louvando e glorificando o nome de Jesus por ele ter nascido. Então nós vemos que ele dá um sinal, ele diz assim, olha, o menino vai nascer envoltos em pano e numa manjedoura. E se a gente for no início da tribo, no início de todas as tribos, nós vamos acompanhar como foi a descendência de Jesus com o significado humildade, sofrimento, desprezo. Então, nós vemos que no início, Jacó teve um filho com Lia. E Lia era desprezada. Lia teve um filho chamado Judá, mas Jacó não gostava de Lia. Então, Lia era sempre a desprezada. Mas Jesus é assim. O Senhor, ele pega os desprezados e honra os desprezados. Então, dela, que era desprezada, nasceu um filho chamado Judá. E Judá tinha dois filhos que eram casados. Um era casado com uma nora dele chamada Tamar. E o marido de Tamar morreu. Então ele disse assim, olha, você espera o meu filho mais novo crescer que eu vou dar ele para você então. E o tempo foi passando, ela foi envelhecendo e isso não aconteceu, ele não deu filho. Então ela sendo desprezada, Tamar, tu vai lá para casa da tua mãe, lá espera toda a vida lá, quando meu filho crescer. E ela esperou, isso não aconteceu. Então ela foi desprezada também. E de Tamar, ela enganou Judá. Ela enganou, coabitou com Judá e teve um filho chamado Pérax. Pérax teve teve dois filhos com ela, Pérax e Zera. E de Pérax nasceu Esrom, Arã, Aminadab, Naasson e Salmão. E de Salmão ela teve ele teve um filho chamado Salmão. Esse filho, Salmão, quando a meretriz Raabe foi salva e Josué salvou a vida dela e da parentela dela, então ela se converteu ao povo israelita. E ela sendo uma meretriz, sendo uma prostituta, também uma mulher desprezada do mundo, ela então se converteu e teve um filho chamado Boaz. Então, Boaz, a palavra fala que Boaz era um homem muito rico. E Boaz casou com uma moabita chamada Ruth. Os moabitas são da descendência da filha mais velha de Ló.
E ali veio então, eles geraram então Obed. Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai do rei Davi, aonde que nós sabemos que José vem da tribo de Davi. E foi aonde que nasceu o nosso Senhor Jesus, no desprezo e na humildade. Então nós vemos que lá desde o começo, toda a descendência que deu origem à tribo de Judá veio no sofrimento, na tristeza, e foi aonde que Jesus também foi desprezado, nasceu numa manjedoura, numa situação bem humilde ali, e virou o nosso Salvador, porque é isso que o Senhor nos diz assim, ele nasceu na humildade e depois subiu para o reino dos céus, aonde que ele já era. Então, é assim que o Senhor nos diz, porque o Senhor nos fala em Mateus 5, bem-aventurados são os humildes de coração, porque verão o reino dos céus. Então, o Senhor, ele dá o exemplo da humildade de coração que nós temos que ter. Pois o humilde, ele herdará o reino dos céus. Mas ele fala também que o soberbo, o arrogante, ele será humilhado. Aquele que quer se exaltar em seu coração, esse será humilhado. Esse será abatido. Então, Jesus, ele dá todo um exemplo, desde a descendência dele, desde lá no início da origem da tribo dele, como as mulheres foram desprezadas, o povo dele foi desprezado. Maria, que precisava de ajuda para o nascimento de Jesus, ela foi desprezada, disseram para ela, não tem lugar aqui para você. Ninguém teve misericórdia vendo que ela estava grávida. Mas o Senhor diz assim, aqueles que viverem na humildade, esses herdarão a glória de Deus, esses ganharão a salvação de Deus para a vida eterna. Então é isso que o Senhor nos ensina nos dias de hoje. Todo aquele que viver na humildade, pois o Senhor ele dá o exemplo da humildade. Ele foi o exemplo da humildade de espírito, humildade de coração, de espírito. Não quer dizer que você tenha que andar feito um mendigo para dizer, eu ando toda descabelada, toda feia, porque eu sou humilde. A humildade você tem que ter no coração. Você tendo humildade no coração, você pode colocar uma roupa, claro que uma roupa decente, e sendo uma mulher bonita, arrumada, mas não adornada com as vaidades do mundo. É totalmente diferente. Então, desde que você não queira que se exaltar no teu coração com a tua roupa, porque você é bonita, porque você tem um cabelo bonito. Então, é isso que o Senhor nos fala. A pessoa que tem humildade de coração e de espírito, ela não vai querer se exaltar no coração dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concede, faz com que a gente possa entender a vida que Jesus levou para ser o nosso Salvador, o sofrimento que ocasionou ao Senhor, todo o sofrimento da descendência, do desprezo e todo o sofrimento que Jesus passou. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus.